Por décadas, o teste de gravidez era feito em um sapo. E o pior, todo mundo fingia que isso era normal. Não era metáfora, não era folclore, era procedimento médico oficial repetido em hospitais do mundo inteiro como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Nos anos 1930, não existiam testes de farmácia com duas linhas coloridas que surgiam em minutos. Não existiam kits domésticos vendidos em drogarias. Não havia forma rápida, privada e acessível de confirmar uma gravidez. A pergunta mais íntima da vida de alguém não era respondida em casa, era respondida em laboratório, com um animal. Para descobrir se estava grávida, uma mulher precisava ir ao médico, fornecer uma amostra de urina e esperar dias por uma resposta que dependia de algo completamente inesperado: a reação biológica de um anfíbio. A decisão sobre começar uma família ou mudar a própria vida passava literalmente pela pele fria de um sapo. Médicos faziam algo que hoje parece perturbador. Na época, era rotina. Eles injetavam a urina da mulher diretamente em um sapo vivo, especificamente no sapo africano de unha, uma espécie escolhida por sua sensibilidade hormonal e disponibilidade em laboratórios. Uma vida humana em potencial testada dentro do corpo de um animal que nunca teve escolha. Se em até 24 horas o sapo liberasse óvulos, o resultado era claro e definitivo: gravidez confirmada. Se nada acontecesse, o teste era negativo. A resposta vinha do ovário de um anfíbio, simples, biológico e completamente dependente de um animal que nunca deveria estar envolvido naquele processo. E o mais estranho é que isso não era visto como extremo, era visto como ciência. Mas como a medicina chegou até ali? Como um procedimento que hoje parece quase cruel foi um dia considerado padrão? Como um anfíbio africano se tornou o instrumento diagnóstico mais importante para milhões de mulheres durante décadas? A história começa em 1930, com um zoólogo sul-africano chamado Lancelot Hogben. Não com um ginecologista, não com um obstetra, com um cientista olhando sapos em laboratório. Hogben não era médico, era pesquisador. Estudava reprodução em anfíbios, tentando entender os mecanismos hormonais que controlavam a ovulação em sapos. Não estava buscando aplicação clínica, estava apenas observando padrões biológicos. Ele queria responder perguntas de laboratório, não definir o destino reprodutivo de pessoas. Mas durante seus experimentos, percebeu algo inesperado. Quando injetava certos hormônios humanos em sapos fêmeas, os animais respondiam liberando óvulos rapidamente, mesmo fora do período natural de reprodução. O corpo do sapo obedecia a um comando que nem era da sua própria espécie. O hormônio responsável era o HCG, gonadotrofina coriônica humana, produzido naturalmente por mulheres grávidas e presente em altas concentrações na urina durante os primeiros meses de gestação. Um sinal químico de gravidez humana acionando uma reação reprodutiva em outro animal. Hogben percebeu que aquilo poderia ser usado como teste, mas ele não projetou um teste de farmácia, ele só enxergou uma possibilidade. Se a urina de uma mulher contivesse HCG, o sapo reagiria. Se não contivesse, o sapo permaneceria inativo. A vida de um animal como indicador silencioso da vida de outro ser. Era um biomarcador perfeito, mensurável, reproduzível, confiável. Perfeito do ponto de vista técnico, perturbador do ponto de vista humano. Em 1930, Hogben publicou seus resultados. Em poucos anos, o teste do sapo, oficialmente chamado de teste de Hogben, se espalhou por hospitais da Europa, Estados Unidos, África do Sul, América Latina e Ásia. Uma curiosidade de laboratório virou protocolo global. O motivo? Um hormônio humano chamado HCG enganava o corpo do animal, fazendo-o reagir como se estivesse diante de seus próprios sinais reprodutivos. Para o sapo, aquela injeção era interpretada como um comando urgente: ovular imediatamente.
Para a medicina, era apenas um sim ou não. O sapo não sabia que estava sendo usado para diagnosticar gravidez humana. Ele apenas obedecia a um sinal químico que seu corpo reconhecia como legítimo. A ignorância do animal era parte do conforto humano. E funcionava, com precisão impressionante. Taxas de acerto superiores a 95% tornaram o teste padrão ouro antes do surgimento de métodos químicos. Quando algo funciona tão bem, a pergunta ética costuma vir depois, ou nunca. Mas havia um custo, e não era só financeiro. O mais inquietante não era apenas o método em si, era a logística por trás dele. Era a dimensão da estrutura necessária para fazer esse absurdo parecer rotina. Hospitais mantinham fileiras de tanques cheios de sapos à espera de amostras. Dezenas, às vezes centenas de animais, organizados em compartimentos numerados, cada um destinado a um único teste. Cada número em um tanque correspondia a alguém esperando em silêncio por uma resposta. Laboratórios inteiros foram dedicados exclusivamente à criação, manutenção e substituição desses sapos. Era uma linha de produção de diagnósticos feita de corpos vivos. Cada manhã, amostras de urina chegavam de consultórios médicos. Cada amostra era injetada em um sapo diferente. Cada sapo era observado por 24 horas. Ao fim desse período, veterinários ou biólogos examinavam os animais para verificar se houve liberação de óvulos. Para cada resposta dada a uma mulher, um animal era consumido pelo processo. Se sim, a mulher recebia a notícia: estava grávida. Se não, o resultado era negativo. Do lado de fora, só havia um laudo. Do lado de dentro, uma série de vidas em tanques. O sapo, na maioria dos protocolos, era descartado ou mantido em observação para uso futuro, ao dado que muitos não sobreviviam ao estresse repetido de injeções e manipulação constante. A estatística era simples: alguns ganhavam respostas, outros perdiam a vida. Não havia compaixão institucionalizada nesse processo, não havia debate ético organizado sobre o uso de animais para diagnóstico rotineiro. A lógica era puramente utilitária. Funcionava, era barato, era disponível. Quando o método é eficiente, a pergunta a que custo costuma ser engolida pela rotina. Ao longo dos anos 1930 e 1940, milhares, possivelmente milhões de sapos foram usados nesse tipo de exame em todo o mundo. Uma multidão invisível de animais sustentando decisões humanas. Mulheres de todas as classes sociais, em clínicas urbanas e rurais, dependiam desse método para confirmar gravidez antes de tomar decisões sobre pré-natal, planejamento familiar ou simplesmente compreender mudanças em seus próprios corpos. O caminho para o futuro passava por um tanque de laboratório. Para muitas, aquele sapo desconhecido em um tanque representava a única forma confiável de obter uma resposta que mudaria completamente suas vidas. Para ele, era só mais um dia sendo injetado com algo que nunca entenderia. E o animal nunca saberia disso. A transição para métodos químicos começou lentamente nos anos 50 e acelerou na década de 60, quando pesquisadores desenvolveram testes imunológicos capazes de detectar HCG diretamente na urina, sem necessidade de organismos vivos. Pela primeira vez, a mesma ciência que usou o animal começou a liberá-lo do processo. Esses testes eram rápidos, mais baratos, mais escaláveis, e não exigiam manutenção de colônias inteiras de anfíbios. Não exigiam que um ser vivo pagasse o preço por cada resposta. Em poucos anos, o teste do sapo se tornou obsoleto. Os tanques foram esvaziados, os protocolos foram arquivados, os sapos foram devolvidos à natureza. Por décadas, o teste de gravidez era feito em um sapo. E o pior, todo mundo fingia que isso era normal. Não era metáfora, não era folclore, era procedimento médico oficial repetido em hospitais do mundo inteiro como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Nos anos 1930, não existiam testes de farmácia com 2 linhas coloridas que surgiam em minutos. Não existiam kits domésticos vendidos em drogarias.
Não havia forma rápida, privada e acessível de confirmar uma gravidez. A pergunta mais íntima da vida de alguém não era respondida em casa, era respondida em laboratório, com um animal. Para descobrir se estava grávida, uma mulher precisava ir ao médico, fornecer uma amostra de urina e esperar dias por uma resposta que dependia de algo completamente inesperado: a reação biológica de um anfíbio. A decisão sobre começar uma família ou mudar a própria vida passava literalmente pela pele fria de um sapo. Médicos faziam algo que hoje parece perturbador. Na época, era rotina. Eles injetavam a urina da mulher diretamente em um sapo vivo, especificamente no sapo africano de unha, uma espécie escolhida por sua sensibilidade hormonal e disponibilidade em laboratórios. Uma vida humana em potencial testada dentro do corpo de um animal que nunca teve escolha. Se em até 24 horas